uma pergunta, quantos estavam aqui semana passada? Dá um sinal assim com a mão. Glória a Deus, temos muitos visitantes hoje, para a glória de Deus também, seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui então nesse mês de novembro e dezembro, com as nossas quartas da expansão. A nossa igreja está caminhando debaixo dessa palavra esse ano, e nós cremos que o ano ainda não acabou. Nós cremos que ainda nesses 2 meses, esses 2 últimos meses, nós podemos viver a expansão que nós ainda não vivemos. Amém? Amém, queridos? E na semana passada, eu trouxe uma palavra aqui sobre a mulher que desfrutou então da multiplicação do azeite. A viúva que só tinha uma botija de azeite. Se você não estava aqui na semana passada, eu convido você a assistir essa palavra no canal do YouTube da nossa igreja, porque eu tenho certeza que pode falar o teu coração. Foi uma noite poderosa que nós fizemos aqui na semana passada, e nós entendemos e nós aprendemos que enquanto houver espaço, Deus derrama mais. Então cabe a nós apresentarmos as nossas vasilhas diante de Deus, para que a expansão, para que a multiplicação ela aconteça, amém? Então está lá no canal do YouTube da nossa igreja, só você procurar lá o título da mensagem, Disponíveis para Mais, e você vai então pegar o conteúdo do que nós vivemos aqui na semana passada. E na semana passada também nós fizemos aqui um combinado com todo mundo que estava presente. E eu quero fazer esse combinado novamente hoje. Eu quero pedir a sua ajuda para você pregar junto comigo, amém, gente? Vocês pregam junto comigo, amém? Eu sei que talvez você veio de um dia agitado de trabalho, você veio direto, você veio da faculdade. Só você e Deus sabe como você chegou aqui. Então eu quero a sua ajuda para que a gente possa ter aqui um tempo dinâmico. A banda vai estar nos ajudando também, para que você possa receber aquilo que Deus tem para falar no seu coração, amém? Então olha para essa pessoa bonita que está do seu lado, dá um sorriso para ela, cumprimenta ela, diz para ela assim, que bom que você veio, que bom que você não desistiu de vir. Agora você vai dizer para ela o seguinte, se prepara, porque Deus vai falar com você hoje, amém? Glória a Deus. Quero te convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 6, a partir do verso 30. Marcos capítulo 6, a partir do verso 30. E, queridos, eu fico muito ainda anestesiado quando eu vejo como que o Espírito Santo ele converge as coisas. Eu não compartilhei o tema da palavra que eu vou ministrar aqui, nem com o Rodrigo, nem com a Ana. Mas você vê que desde a oração, no momento da oferta, convergiu para que essa palavra fosse ministrada hoje. E se eu pudesse dar um tema para a palavra dessa noite, seria: a organização precede a multiplicação. Então, se eu e você queremos viver uma expansão na nossa vida, primeiro nós precisamos organizar as coisas, para que então a multiplicação e a expansão ela aconteça. Marcos capítulo 6, versículo 30, a Bíblia diz: os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinha feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, e por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto, já é tarde. Manda embora
o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: dei-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E então dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Amém? Feche seus olhos. Pai, muito obrigado por essa oportunidade que nós temos de estarmos na tua casa. Obrigado porque no meio da nossa semana, no meio da nossa rotina, nós conseguimos tirar um tempo para virmos até aqui, prestarmos um culto de adoração ao Senhor e sermos ministrados através da tua palavra. Pai, que essa palavra possa gerar confronto, possa gerar transformação, e que todos que nos assistem nessa noite possam ser tocados e transformados pela tua palavra. Pai, prepare o nosso coração para receber mais de ti. Abra os nossos ouvidos, em nome de Jesus, amém. Queridos, então, se eu pudesse dar um tema, seria: a organização precede a multiplicação. Uma coisa que nós olhamos e precisamos entender é que o nosso Deus é um Deus de ordem. Repita comigo: ordem. Então o nosso Deus não é um Deus de bagunça. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33, a Bíblia diz: pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Quando nós vamos olhar para o início de tudo, nós vamos ver que Deus colocou ordem no meio do caos. O mundo era um caos, até que Deus colocou ordem no caos. E a Bíblia vai dizer para nós, em Gênesis capítulo 1, versículo 1: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Então você consegue ver que nós temos um Deus que é um Deus de ordem, é um Deus de paz, é um Deus de organização. E no texto que nós lemos, antes de Jesus multiplicar os pães e os peixes, e esse é um texto que a gente fala muito sobre a multiplicação. A gente fala muito, usando esse texto, sobre o milagre, como Jesus tem poder para realizar milagres, como Jesus tem poder para multiplicar os pães, e Jesus tem esse poder. Mas nessa noite eu queria trazer você junto comigo, para que a gente não focasse nesse texto, na multiplicação, mas no que Jesus fez antes da multiplicação. E olha o que o texto diz no versículo 39 de Marcos capítulo 6. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de 100 e grupos de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. E uma coisa que eu quero que você entenda nessa noite é que não haveria multiplicação no meio da desordem, da desorganização. Não haveria multiplicação no meio da bagunça. Entenda que milagres não são gerados na bagunça. Milagres são gerados na ordem, na organização. E talvez a sua pergunta seja: por que muitas pessoas não conseguem romper na área financeira? Por que muitas pessoas não conseguem romper na vida espiritual?
Por que muitas pessoas não conseguem romper na vida familiar, profissional? E a resposta é porque não tem organização. E aí a gente olha para a multiplicação, a gente olha para a expansão e a gente quer viver tudo aquilo. E glória a Deus. Mas você precisa entender que antes da multiplicação e da expansão vem a organização. Repita comigo, organização. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes nós podemos achar que nós só vamos conseguir expandir, nós só vamos conseguir organizar as coisas quando a multiplicação acontecer. Quando eu tiver os 5 pães e os 2 peixes multiplicados, aí eu vou começar a organizar a minha vida. Só que você precisa entender que não é assim que funciona. É o contrário. A multiplicação ela só acontece quando a gente tiver organizado. Estou conseguindo entender? Amém? Então às vezes a gente acha que quando as coisas acontecerem eu vou dar um jeito na minha vida. Não é quando as coisas acontecerem. Primeiro eu dou um jeito na minha vida, para depois viver a multiplicação e as bênçãos que Deus tem para nós. A multiplicação só acontece quando você estiver organizado. Enquanto eu estava estudando essa palavra, Deus trouxe para mim um exemplo, e eu queria compartilhar com vocês. Queria chamar aqui o Isaac, que vai me ajudar. Gente, todo mundo sabe o que é isso aqui, não sabe? Gente, o que é isso aqui? É uma pipa, não é? Quantos aqui já soltaram pipa pelo menos uma vez na vida? Levanta a mão. Gente, para que a pipa ela possa funcionar, a gente tem que dar linha. Olha lá, ó. Será que vai dar certo isso aqui, gente? Será que vai dar certo, gente? Eu vou puxar, hein? Só que o que acontece, gente, quando a gente está soltando uma pipa? Nós precisamos dar a linha para ela. Para que a pipa possa ir mais longe, o mais alto, eu preciso dar mais linha para ela. Só que se eu chegar e encontrar a minha linha embolada, ela não consegue voar longe. Às vezes eu quero que a minha pipa vá o mais longe possível. Só que quando eu olho para a minha linha está toda embolada. E se a linha está embolada, a pipa não consegue dar voos longos, voos altos. E assim também é na nossa vida. Às vezes a gente quer viver a expansão de Deus, nós queremos viver a multiplicação, mas quando nós olhamos para a nossa vida, a nossa linha está embolada. Então o que eu preciso fazer para dar voos altos? Organizar a linha. Quando a linha está organizada, eu consigo fazer os voos altos. Então você precisa entender que antes da expansão é necessária a organização. E entenda que quanto mais organizados nós somos com o que temos, mais preparados estamos para recebermos mais de Deus. Quanto mais organizados somos com o que temos, com aquilo que Deus entregou nas nossas mãos, mais preparados nós estamos para recebermos mais de Deus. Mais preparados nós estamos para voarmos mais longe. Mais preparados nós estamos para darmos voos altos. E a pergunta que eu faço para vocês nessa noite é: como está a sua organização? Será que você está preparado para a multiplicação? Ah, pastor, mas por que Jesus não simplesmente multiplicou o pão? Imagina a cena:
uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Imagine se não tivesse uma organização, ia virar um caos. Todo mundo com fome, desesperado, ia um pisotear em cima do outro. Ia ficar aquele desespero. Não recebi, eu não recebi. Quem já comeu, quem já comeu? Ia ficar um caos. Só que nós temos um Deus que não é um Deus de caos, é um Deus de ordem, é um Deus de decência. Então é necessário, antes da multiplicação, as coisas estarem arrumadas. Eu quero te falar nessa noite, se você veio até aqui, se Deus te trouxe aqui nessa noite, é porque está na hora de arrumar a casa. Está na hora de arrumar a casa. Isaías capítulo 38, versículo 1, a Bíblia diz: naqueles dias, Ezequias ficou doente à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha a casa em ordem. Cutuca essa pessoa que está do seu lado, acorda ela aí, acorda ela, deixa ela dormir não. E diga para ela o seguinte: põe a casa em ordem. Aí você vai falar para ela o seguinte assim, ó: você veio aqui pela expansão, e você vai sair daqui com a organização. Amém? Em nome de Jesus. Então nós precisamos colocar a casa em ordem. Meus irmãos, como Deus pode confiar coisas eternas para nós se a nossa casa está uma bagunça? Quer saber se a pessoa está preparada para dar voos altos? Olha a casa dela. Olha o carro dela. Não estou falando da casa mais bonita, não, mas de uma casa organizada. Não estou falando do carro do ano, estou falando de um carro organizado. Sabe por que nós precisamos organizar a nossa casa? Porque aonde não tem organização, aonde tem bagunça, pode acumular lixo. Aonde acumula lixo, dá bicho. E sabe o que o bicho faz? Causa doenças. Agora olhe para a casa do seu coração. Se você não organizar a sua casa, pode dar lixo. Se dá lixo, você pode abrir brechas para que tenha bichos. E se tiver bichos, podem ter doenças. Mas você está focado na expansão, na multiplicação, sem primeiro arrumar a casinha. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para que você possa começar um processo de organização na sua vida, amém? E isso aqui, queridos, é realmente algo poderoso da parte de Deus. Isso aqui não são conceitos para você aplicar na tua lista do final do ano como um projeto para 2026. Nós estamos falando do hoje, do agora. Tem expansão e multiplicação para a sua vida hoje, agora. Eu não preciso mudar o ano para começar a mudar de vida, não. Eu mudo de vida para mudar o meu ano. Então eu tenho que tomar uma decisão e agir diferente. Então não coloque como projeto para 2026. Comece ainda hoje, amém? Então nessa noite eu quero trazer alguns princípios para que você possa aplicar na sua vida e começar um processo de organização. Em primeiro lugar, você precisa colocar em ordem a sua vida espiritual. Repita comigo: vida espiritual. Meus irmãos, o primeiro como prioridade. A vida espiritual precisa estar em prioridade. Você conhece muito bem o texto que diz em Mateus capítulo 6, versículo 33: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Então, em primeiro lugar, o mais importante, que é a nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus. O problema é que na nossa rotina
nas nossas demandas, a vida espiritual não está no lugar de prioridade. E sabe o que a gente se esquece? Que talvez nós estamos vivendo hoje o que foi motivo de oração por muito tempo. E aí você conquista o que uma vez você orou durante muitos anos, mas ao conquistar você abandona o que é prioridade. Mas para você continuar vivendo a expansão de Deus na sua vida, você precisa colocar em ordem a sua vida espiritual. 2 Timóteo capítulo 2 versículo 15, a Bíblia diz: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que maneja corretamente a palavra da verdade. Se você tivesse que se apresentar hoje diante de Deus, você se encontraria aprovado? Se você fosse se apresentar diante de Deus nessa noite, você se encontraria aprovado, aprovada? Por quê? Por que você acha que você não seria aprovado ou aprovado? Será que tem raízes de pecado que ainda estão abertas? Será que ainda tem lixos espirituais na sua vida? Olha o que a Bíblia diz em Gálatas capítulo 5 versículo 19: as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então a nossa vida espiritual precisa ser uma vida onde eu e você andamos pelo Espírito. E se existia uma vez no nosso passado lixos de pecados, de vícios, de imoralidade, a partir do momento que eu entreguei minha vida para Jesus, eu preciso organizar a minha casa e me desfazer dos lixos, para que a minha casa esteja preparada, aprovada, para que eu possa receber tudo aquilo que Deus tem para mim. Pastor, como eu consigo então transformar a minha vida espiritual? Romanos 12, versículo 11: que nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor. Entenda que nunca pode faltar na nossa vida espiritual o zelo, o temor ao Senhor, porque o zelo e o temor ao Senhor vai ser aquilo que vai nos proteger contra o pecado. Porque se eu persevero na oração, se eu tenho zelo pelo Senhor, se eu temo ao Senhor, não existe outra forma a não ser deixar as coisas organizadas. Mas o problema é que muitas vezes nós frequentamos igreja, nós somos familiarizados com igreja, mas a nossa vida espiritual não está em ordem. Pastor, você está dizendo que eu preciso ser perfeito? Não. Todos nós somos pecadores. Todos nós lutamos contra o pecado diariamente. Todos nós erramos. Mas nunca pode faltar para nós o zelo. Nunca pode faltar para nós o temor ao Senhor, para que a gente possa se apresentar aprovado. Então a nossa vida espiritual precisa estar em ordem. Romanos capítulo 8, versículo 5, a Bíblia diz: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja.
Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para aquilo que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne, presta atenção, não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Então, se eu e você precisamos alinhar, colocar em ordem a nossa vida espiritual, nós precisamos viver uma vida pelo Espírito e não mais pela carne. Eu preciso fazer com que o Espírito domine a minha vida, me encha até o ponto que eu não vou mais pecar. E tem uma música que nós cantamos aqui que diz exatamente sobre isso, que ela diz: Senhor, então me liberta de mim, liberta do meu eu, liberta das minhas próprias vontades, para que o teu Espírito possa prevalecer junto comigo. Eu quero te convidar a você fazer essa oração junto comigo, aí no seu lugar. Precisa colocar em ordem. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Eu sei, em uma guerra infindável, da qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe apenas o pecado, pois eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o Será que você pode levantar a sua mão e pedir isso para Ele, Senhor? Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Eu quero colocar as coisas em ordem. Se o Senhor estiver comigo, eu sei que eu venço as tentações, eu venço o pecado. Então enche-me. Peça isso aí nessa noite, Senhor, me encha. Eu quero mais. Que não haja mais espaço quando estou em tua presença, meu. Quero ser a sua casa. Eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais. Pois quando estou em tua Vamos fazer mais uma vez, Léo. Só as vozes. Então liberta-me de mim. Vamos fazer essa oração juntos nessa noite. Então liberta-me de mim, das minhas próprias escolhas. Eu quero ser sua
sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Mas quando estou junto a nós somos transformados. Então chacoalha essa pessoa que está do seu lado e fala para ela o seguinte: a sua vida espiritual precisa estar em ordem. Amém, queridos? Segundo princípio nessa noite, antes de você viver a expansão e a multiplicação que Deus tem para a sua vida, você precisa colocar em ordem a sua saúde física e emocional. Olha a frase de Robert M. Cheney. Ele diz o seguinte: Deus me deu uma mensagem para entregar e um cavalo para montar. Infelizmente, matei o cavalo e agora não tenho como entregar a mensagem. Eu vou ler mais uma vez. Deus me deu uma mensagem para entregar e um cavalo para montar. Infelizmente, matei o cavalo e agora não tenho como entregar a mensagem. Sabe o que é o cavalo? É a nossa saúde, é o nosso corpo. Se nós não cuidarmos da nossa saúde, não tem como nós vivermos o propósito que Deus tem para a nossa vida. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Mas na nossa vida, não, cuidar da saúde física, cuidar do meu corpo, fazer exercício, fazer uma dieta, cuidar da minha saúde emocional, não, isso não é importante. Posso ser sincero aqui? Posso ser sincero, meus irmãos? Tem gente que não está vivendo a expansão que Deus preparou porque o corpo físico não aguenta. Porque se Deus respondesse todas as orações que você fez, que pique você teria para dar conta? Que força você teria para dar conta? E aí você acha que está tudo bem você negligenciar a sua saúde física, a sua saúde emocional. Olha o que a Bíblia diz em 3 João capítulo 1, versículo 2. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. Então cuidar do nosso corpo, tanto das nossas emoções, é fundamental para vivermos a expansão que Deus tem para nós. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, a Bíblia diz: assim quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então cuidar do seu corpo e da sua saúde é para a glória de Deus também. Amém, queridos? Então a dieta não pode ser um projeto para o próximo ano. A academia, o exercício físico não pode ser um projeto para o próximo ano. Você precisa colocar em ordem agora. Precisa acertar as coisas agora. Querido, sabe uma coisa que eu descobri? Depois de adulto, velho, eu descobri que eu tinha intolerância à lactose. Que negócio é esse? Logo eu, raiz, cria de Nova Iguaçu, com um negócio desse de intolerância à lactose. Eu passava mal e não sabia o porquê. Sentia dor no estômago e não sabia o porquê. Eu achava que passar mal era normal, você acredita nisso? Até que eu descobri que era um problema de saúde. E agora eu sei como organizar e não passar mais mal. Às vezes, piso na bola? Piso. Mas eu sei por quê. Porque eu preciso colocar minha saúde em ordem. Você precisa colocar a sua saúde em ordem. Porque para
para você dar conta da multiplicação, da expansão que Deus tem para você, você precisa estar bem. Porque Deus nunca vai colocar um peso que você não possa suportar. Talvez você tenha dificuldade, colesterol, pressão alta, dor na coluna. Cuide da sua saúde. Talvez a sua dificuldade seja nas emoções, crise de ansiedade, estresse, burnout, síndrome do pânico, depressão. Sabe o que nós podemos fazer, meus irmãos? Ir até Jesus, porque Ele disse: venham a mim todos vocês estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então nós podemos encontrar cura, nós podemos encontrar descanso, nós podemos encontrar ordem para a nossa saúde, quando nós decidimos mudar e colocarmos a nossa vida diante de Jesus. Amém? Terceiro princípio, para você viver a expansão, você precisa colocar em ordem as suas finanças. Olha o que a Bíblia diz em Lucas 14, 28. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Meus irmãos, quantos exemplos nós temos de pessoas que não têm uma vida financeira organizada? Isso eu não quero dizer que ganha muito ou que ganha pouco, não, uma vida financeira organizada. Pessoas que acumulam dívidas em cima de dívidas, não por ganhar mal, mas porque não tem uma boa organização financeira. Quantos divórcios acontecem porque o casamento, e você acha que não tem nada a ver, é só mais uma conta no cartão de crédito, é só mais um empréstimo, é só mais uma compra, e toda a sua vida financeira começa a fluir numa bagunça. Eu quero viver mais de Deus sobre as minhas finanças, mas daquilo que você tem nas mãos hoje, você não coloca em ordem. Só que para a expansão acontecer, primeiro, organização, até nas finanças. Infelizmente também nós temos muitas pessoas que servem ao dinheiro, não servem a Deus. Mateus capítulo 6, versículo 24, a Bíblia diz: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Infelizmente, tem pessoas que estão servindo a mamão e não estão servindo a Deus. Pessoas que toda a força está concentrada em produzir mais dinheiro, mas a vida espiritual ficou negligente. Por isso nós precisamos começar organizando a vida espiritual. Eu sirvo a Deus, a minha vida é de Deus, a minha vida não é do meu dinheiro. Eu não sou servo de mamão, eu não sou filho de mamão. E não me entenda mal, ganhar dinheiro é bênção, ser próspero, crescer financeiramente é uma bênção de Deus. Busque isso, busque crescer, busque ser bem sucedido, busque ter mais empreendimentos, mas nunca seja refém do seu dinheiro. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, a Bíblia diz: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Presta atenção. Se atormentaram com muitos sofrimentos, bagunça, desordem. Sofrimento é ordem, não é? Sofrimento é desordem. E muitas pessoas vivem uma desordem por amarem e cobiçarem ao dinheiro. E aí eu quero viver mais de Deus, mas a minha vida não está em ordem. Presta atenção agora. Provérbios 11, 24. Há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Nós precisamos viver uma vida financeira saudável, servindo a Deus, fazendo a nossa parte, trabalhando duro, porque o trabalhador é digno do seu salário, mas nunca servindo a mamão. Só assim nós enfrentamos a expansão que Deus tem para nós. Quarto princípio: para você viver a expansão de Deus, você precisa colocar em ordem o seu tempo.
Efésios capítulo 5, versículo 15, a Bíblia diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Meus irmãos, infelizmente, às vezes a nossa vida, a nossa maneira de viver não corresponde com aquilo que Deus espera de nós. Às vezes, correndo demais quando era tempo de descansar, descansando quando era tempo de correr. E olha o que a Bíblia diz. Você conhece esse texto, Eclesiastes capítulo 3. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Pastor, como eu consigo encontrar o tempo certo? Compreendendo qual que é a vontade do Senhor. Não é porque está dando certo para os outros que é tempo para você. Não é porque não está funcionando que é tempo de desistir. E eu sinto que alguém precisa receber essa palavra nessa noite. Não é porque está difícil que é tempo de abandonar. E não é porque está fácil que é aquilo que Deus tem para a sua vida. Alguém precisa receber essa palavra aqui nessa noite. Não é porque está difícil que é tempo de abandonar. Não é porque está fácil que é aquilo que Deus tem para você. Precisa discernir qual que é o tempo de Deus. E aí eu entro no Salmo 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Fazer uma gestão do tempo. E ninguém mais e melhor do que Jesus para nos ensinar isso na prática. Jesus não tinha WhatsApp, Jesus não tinha Instagram, Jesus não tinha um home office online, mas ele tinha uma multidão de pessoas atrás dele o tempo todo. No texto que nós lemos, olha o que diz no versículo 31 de Marcos capítulo 6. Havia muita gente indo e vindo, a ponto de eles não terem tempo para comer. Marcos 6, versículo 31, coloca na tela pra gente. Havia muita gente indo e vindo, a ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Olha Jesus fazendo a gestão do tempo. Olha, eu percebi que estava ficando muito acelerado. Vamos dar uma pausa? Vamos descansar? Há tempo para a gente pregar, curar os enfermos, mas há tempo também de vocês descansarem. Uma boa gestão do tempo. E nós precisamos encontrar isso. Às vezes vivemos uma vida onde a nossa força, os nossos esforços estão no nosso trabalho. Mais uma vez, não é pecado o trabalho, mas e a vida espiritual, como é que está? Ou às vezes a gente está tão focado no espiritual que esquecemos de trabalhar. E o trabalho? Por isso nós precisamos encontrar um equilíbrio na gestão do tempo, para que então tudo fique organizado, para que a multiplicação ela aconteça. Então, em primeiro lugar, você precisa colocar em ordem a sua vida espiritual. Repita comigo: espiritual.
Em segundo lugar, antes da expansão, você precisa colocar em ordem e organizar a sua saúde física e emocional. Repita comigo: saúde física e emocional. Antes da expansão, você precisa organizar e colocar em ordem as suas finanças. Repita comigo: finanças. Quarto lugar, antes de você viver a expansão, as promessas, a multiplicação que Deus tem para a sua vida, você precisa organizar o seu tempo. Repita comigo: tempo espiritual, saúde, finanças e o nosso tempo. Então nós conseguimos preparar o ambiente para aquilo que Deus tem para fazer. E olha o que o texto diz então para nós. Marcos 6, versículo 39. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Jesus organizou as pessoas para que elas pudessem receber a multiplicação. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Então entenda que quando tudo está em ordem, você está pronto para receber a multiplicação. Todos os grupos de 50 e de 100, tudo aquilo que Jesus organizou, todos eles receberam os seus pães e os seus peixes. Está conseguindo entender? Depois que Jesus organizou tudo, recebeu o que precisava. E eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Levanta a sua mão. Todas as áreas da sua vida que antes estavam bagunçadas e foram organizadas, todas elas irão receber a bênção de Deus. Não vai faltar nenhuma área da sua vida. Não faltou nenhum grupo de 50 e nenhum grupo de 100. Pelo contrário, transbordou, sobrou. Então se prepare, porque a bênção de Deus sobre a sua vida vai transbordar, vai multiplicar nas pessoas que estão ao seu redor. Então comece a tocar nessa pessoa que está do seu lado e diga para ela o seguinte: vai receber você também vai receber, vai transbordar em você também. A bênção que Deus vai derramar sobre a minha vida vai transbordar para você também. E a bênção que Deus derramar na sua vida vai transbordar para mim também. Não faltou ninguém, sobrou. Não vai faltar nada, vai sobrar. Pastor, qual que é o segredo? Organização. Sua vida espiritual em ordem, sua vida física e emocional em ordem, as suas finanças em ordem e o seu tempo em ordem. Preparou? É questão de tempo até a multiplicação chegar. Amém? Se coloque de pé no seu lugar, eu quero orar por você. Pastor, que palavra poderia resumir essa mensagem de hoje? Organização. E tem pessoas aqui nessa noite que precisam organizar algumas áreas da vida. Tem pessoas aqui nessa noite que a vida espiritual não está organizada. Brechas que foram abertas, lixos que foram acumulados, experiências do passado que não foram deixadas para trás, medos. Ei, deixa o Senhor nessa noite trabalhar no teu coração, para que você consiga colocar tudo em ordem. Talvez você chegou aqui nessa noite e a sua vida financeira estava bagunçada, cheia de dívidas. Nós falamos aqui na semana passada
o texto da mulher que tinha uma dívida, o Senhor multiplicou o azeite, e quando ela volta no homem de Deus, o homem de Deus fala o seguinte: vai lá e paga as suas dívidas, depois você vive do que sobrar. Então a nossa vida financeira precisa estar em ordem. Eu quero te dizer que você tem capacidade de ser fiel com as suas dívidas, mas você precisa tomar a decisão de organizar. Talvez você chegou aqui hoje e o seu tempo, a sua rotina não está organizada, e aí você tem tempo para tudo, mas não tem tempo para o mais importante. Você tem tempo para tudo, mas não tem tempo para a sua família. Você tem tempo para tudo, mas não tem tempo para vir à igreja. Você tem tempo para tudo, mas você não tem tempo para servir em algum ministério dessa igreja, de honrar a Deus com o seu talento, com o seu dom, com a sua disponibilidade. E aí você constrói, mas tudo que você está construindo é passageiro e não tem nada eterno. Mas nós fomos chamados a viver não pelo que é passageiro, não pelas coisas que se veem, mas nós somos chamados a vivermos uma vida naquilo que não se vê, porque o que se vê é passageiro, mas o que não se vê é eterno. E tudo que nós plantamos na eternidade, nós iremos colher. O que nós plantamos aqui vai ficar por aqui. E talvez você não tenha sido fiel com a sua saúde. Você nunca olhou na perspectiva de quão espiritual é a sua saúde física. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para você se lembrar de colocar a sua saúde também em ordem. Então quero que você feche seus olhos, nós vamos orar. Mas antes da gente orar, ainda com seus olhos fechados, pastor, só eu preciso colocar minha vida espiritual em ordem. Eu preciso acertar na minha vida com Deus. Eu preciso abandonar certos pecados. Eu preciso abandonar o meu passado. Ainda tem lixos da minha antiga vida que ainda estão deixando a minha casa bagunçada, mas eu vou colocar em ordem hoje. Ainda tem certas situações da minha vida passada que atingem a minha vida hoje. Eu quero encerrar definitivamente, deixar para trás o que se passou e viver a novidade de vida que o Senhor tem para mim. Todos os olhos fechados. Se você está aqui nessa noite e você precisa acertar a sua vida com Deus, colocar em ordem a sua vida espiritual, levanta a sua mão onde você está, que eu quero orar por você. Todos os olhos fechados. Pastor, sou eu. Glória a Deus. Glória a Deus. Continue com a sua mão levantada. Há mais alguém? Glória a Deus, glória a Deus. Pastor, sou eu, quero acertar a minha vida com Deus. Eu quero recomeçar hoje. Há mais alguém? Levante a sua mão. Antes da gente orar, talvez você esteja aqui nessa noite e você estava distante de Deus, afastado, mas nessa noite você quer se reconciliar com Deus. Todos os olhos fechados. Aí onde você está, levanta a sua mão. Pastor, sou eu. Eu estava distante, mas eu quero acertar minha vida com Deus hoje. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você que levantou a sua mão, alguém da nossa equipe vai até você e vai pegar na sua mão e vai te trazer aqui à frente. Nós vamos orar por você. Hoje é o dia de colocar em ordem as coisas. Hoje é o dia que o Senhor separou para que você pudesse viver a sua expansão.
Nós vamos estar aqui na frente, nós vamos orar por você. É o dia que o Senhor separou para que você pudesse organizar a casa e viver a expansão que o Senhor tem na sua vida. Nós já vamos orar. Quero convidar você, toda a igreja, a estender as mãos aqui à frente. Pai, nós estamos aqui entregando a vida dos teus filhos, que nessa noite decidiram colocar a vida espiritual em ordem, arrumar, organizar, para que eles possam desfrutar da vida, das promessas, dos voos altos que o Senhor preparou para eles. Pai, nós oramos e te pedimos, cele esse coração com o teu Espírito, com a tua presença. Que não seja uma decisão passageira, mas que seja uma decisão eterna. Assim como cada um dos meus irmãos que estão aqui, que essa seja uma noite de alinhamento, de organização, não como decisão passageira, mas como uma decisão eterna, de organizar, de colocar em ordem, para que eles possam ser e viver tudo que o Senhor preparou para a vida deles. Pai, nós abençoamos cada vida financeira, nós abençoamos, Pai, cada família aqui representada, Pai, que o Senhor possa entrar com provisão, com restauração, e que eles possam comprovar da tua multiplicação, os recursos sendo multiplicados, o tempo, Pai, a vida espiritual sendo expandida, a vida familiar sendo expandida, a saúde sendo cuidada, para a tua honra e para a tua glória. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir a Jesus? Queria pedir vocês aqui para acompanhar eles aqui, só para a gente orar por vocês. Aqui ao lado. Nós queremos orar, por favor. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Olha para essa pessoa bonita que está do seu lado e pergunta para ela o seguinte: eu posso ser um profeta de Deus na sua vida? Não. Mas até que você está numa quarta-feira, você veio do trabalho direto para cá, você vai dizer com autoridade: eu posso ser um profeta de Deus na sua vida? Manda ver. Aí você vai responder assim: manda ver. Aí você vai dizer o seguinte para ela assim, ó: organizou? Pergunta para você: organizou? Colocou em ordem? É questão de tempo até a expansão chegar. Aí você vai dizer o seguinte assim: é questão de tempo até a multiplicação aconteceu. Amém? Por quê? Porque a organização precede a multiplicação. Nós queremos viver grandes coisas em Deus, mas vai começar com a nossa organização, com a nossa parte. A nossa parte precisa ser feita para que Deus possa. A dele ele faz e ele garante, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Então chacoalha essa pessoa mais uma vez e diga para ela o seguinte: faça a sua parte. Amém? Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Nós estamos caminhando. Nós estamos caminhando. Nós estamos na reta final de 2025, mas ainda o ano não acabou. Eu quero ser sincero aqui com os irmãos. Não deixe para organizar no dia 31. Não deixe para colocar como meta para 2026. Comece hoje. Comece agora. Como eu falei, a gente está debaixo de uma palavra. E não é para 2026. É para agora, ainda tem 2025 ainda. Então tem expansão de Deus para você em 2025 ainda. Mas faça a sua parte. Amém? Levanta a sua mão mais alto que você puder. Então eu quero já te fazer um convite. Quarta-feira que vem você vai trazer mais 5 com você, amém? Chama alguém, manda o link dessa palavra para alguém. Fulano, você precisa ouvir essa palavra, e manda o link no YouTube. E você fala assim: semana que vem eu quero você junto comigo lá na igreja, para que a gente possa continuar expandindo, crescendo, recebendo de Deus para o nosso fim de ano, amém? Com o amor de Deus o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você, com a sua casa, com a sua família, desde agora e para sempre.
Vá em paz, que Deus te abençoe. Uma ótima semana.